mim, um dos propósitos desse livro é alertar todos os cristãos de todas as épocas. Alertar os cristãos de todas as épocas com relação aos conflitos que eles realmente vão passar em sua vida, com relação às forças do mal, porque o cristão ele nunca vai ser aceito pelo mal, porque no dia que o cristão for aceito pelo mal, alguma coisa está errada. Então sempre vai haver uma certa batalha, sabe? E o Senhor, um dos propósitos de Deus para falar conosco é a respeito dessas batalhas. Se nós estamos realmente sendo fiéis a Deus no período dessas batalhas. E aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer, eu quero ler aqui para você 2 versículos. Depois a gente dá uma lidinha no texto. E ele diz assim, no verso 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? E aqui no verso 3 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essas palavras são as palavras do próprio Jesus Cristo. E essas palavras, elas estavam sendo direcionadas à igreja de Filadélfia. Mas ela foi enviada para aquela igreja, para aquele povo, naquela época, surtiu o seu efeito, fez o que tinha que ter sido feito, que teria que ser feito, e essa palavra, essa mesma palavra, ela continuou ultrapassando séculos e séculos no meio dos cristãos, até chegar aos nossos dias, e ela vale para nós do mesmo jeito que ela teve valor para a Filadélfia, a igreja em Filadélfia. Então, é uma palavra de Deus para nós, uma palavra do próprio Jesus para mim e para você. Então, se o próprio Jesus, porque aqui quem fala é o próprio Jesus revelando a João, se o próprio Jesus fala conosco, aí há uma necessidade, os nossos ouvidos estarem atentos. Quero ouvir o que Jesus está falando comigo. Eu quero saber o que Jesus tem para me dizer. E eu acredito que hoje você veio para a igreja e o seu coração, ele tinha esse propósito. Eu quero ouvir o que Jesus tem para dizer para mim. Pois você e eu vamos ouvir o que Jesus, ele tem para nos dizer. E de início ele fala: eis que venho sem demora. Guarda aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja que guardava a palavra de Deus, era uma igreja que não negava o nome do Senhor. Vamos ler aqui do comecinho. No verso 7, capítulo 3 de Apocalipse, verso 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo.
como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui, Jesus ele está falando com essa igreja acerca da fidelidade dela e do quanto ela guardava a palavra de Deus. Está falando acerca de que aqueles que se diziam judeus, mas não eram, ou seja, aqueles que demonstravam uma coisa, mas era outra, demonstravam ser pessoas que andavam na palavra de Deus, mas na verdade não andavam, essas pessoas iriam um dia reconhecer que Deus era na vida do povo da igreja de Filadélfia. E quando nós trazemos isso para nós hoje, talvez você já falou tanto, até para a tua família, para o teu amigo, mas essa pessoa, ela não dá o braço a torcer. Ela não quer saber. E às vezes a gente fica um pouco triste. E já aconteceu isso comigo. Eu fiquei um pouco triste. Eu falei com um familiar meu, e essa pessoa da minha família falou assim, eu falei, vamos para a igreja. E ela falou, se fosse a igreja tal, eu não vou citar o nome aqui, ela disse, eu iria, mas como é essa, eu não vou. Tratando de igreja evangélica, né? Mas essa eu não vou. Então, eu fiquei com o coração triste. Isso acontece conosco. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que virão e vão reconhecer que o nosso Deus, que o teu Deus, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus salvador, Ele é o Deus verdadeiro. Até mesmo, o Senhor está dizendo aqui, eles irão se prostrar aos pés da igreja de Filadélfia, reconhecendo que o Deus, que Deus é realmente Deus, que Jesus é realmente Jesus. Vão reconhecer que, ou seja, andavam por um caminho enganoso e agora reconhecem que a igreja de Filadélfia estava no caminho certo, reto, que conduz à salvação. E aí nós vemos aqui que essas características foram faladas aqui da igreja de Laodiceia, ou melhor, de Filadélfia, quando ela diz assim, que vejo, deixa eu dar uma lidinha aqui no começo, isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Diz assim no verso 8, eu sei as tuas obras. Então, Jesus está dizendo, olha, Jesus manda um recado para a igreja em Filadélfia, dizendo, olha, eu sei as tuas obras. Trazendo para nós hoje, Jesus, Ele fala hoje para você, eu sei suas obras, eu sei. Talvez as pessoas ao redor de nós não sabem, ninguém sabe, até o nosso mais íntimo amigo, mas Jesus, Ele sabe as nossas obras, como temos andado diante dEle, Ele sabe. Nós podemos enganar qualquer um na face dessa terra, mas Jesus a gente não pode enganar. A gente pode até tentar, a gente pode até enganar a si mesmo, mas Jesus ninguém engana. E Ele diz, eu sei as suas obras. E quais eram as obras daquela igreja? É que eles eram pessoas fiéis a Deus. Essas obras é que eles eram fiéis, guardavam a palavra de Deus e não negavam o seu nome. Então eram pessoas que mesmo
na tentação, mesmo na tribulação, mesmo nas lutas que eles tinham dia a dia, e que enfrentar muitas vezes com aqueles que se diziam ser judeus e não eram, eles tinham aquela batalha, mas eles se mantinham fiéis. Eu continuo professando a minha fé, e ninguém tira isso de mim. Eu creio dessa maneira, porque foi Jesus que ensinou. Ninguém tira de mim. Outra coisa diferente não entra no meu coração. Essa é a minha fé, dessa maneira. E não adiantava ninguém falar o contrário para eles, porque eles não davam ouvidos, porque eles eram pessoas, igreja de fé, de fidelidade. Então conserva a tua vida em fidelidade a Deus. Coloca o que tem que ser colocado em conserto, o que tem que ser arrumado, o que tem que ser endireitado, endireita e permanece fiel na presença de Deus. Porque aquele que é fiel na presença de Deus nunca terá do que se envergonhar. E ainda que venha a batalha, o Senhor não deixará ser abalado. Você entende, igreja? Vai dizer aqui, olha, essa igreja guardava a palavra de Jesus. E o que é guardar a palavra de Jesus? Eu tenho a minha Bíblia, eu pego ela, coloco na gaveta, fecho a gaveta, eu guardei a palavra do Senhor. Será que é isso? Eu tenho a minha Bíblia, eu coloco debaixo do meu braço, eu vou para lá e para cá, mostrando para todo mundo a minha Bíblia, eu estou guardando a palavra do Senhor. Será que é isso, guardar a palavra do Senhor? Guardar a palavra do Senhor é muito mais do que isso. É eu conhecer, eu tomar conhecimento da palavra, eu tomar conhecimento do que Jesus me diz, e a partir daí, eu colocar em prática aquilo que Ele me disse. Eu tornar aquilo em obra. Você entende? Só que aí, isso não é fácil. É verdade ou não é? Não é fácil, igreja, porque nós estamos aqui, nessa terra, nesse mundo, onde tudo parece que gira ao contrário do que a gente acredita, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Queridos, Jesus, Ele rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você para te ajudar, para te fazer conseguir cumprir a vontade de Deus. Você vai conseguir, eu vou conseguir. Mesmo que eu tropece aqui, eu tropece ali, eu vou me levantar, eu vou olhar para o céu, vou clamar a Deus, o Espírito Santo me ajuda e eu vou conseguir. Olha o amor de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para ser nosso companheiro, para ser o nosso amigo, para estar ao nosso lado e para nos dar força para sermos cristãos fiéis, que guarda, que pratica a palavra de Deus. Basta apenas que a gente esteja com o nosso coração aberto para Deus, para a pessoa do Espírito Santo. Então tudo começa a acontecer. Então tudo vai fluindo, irmão. E de repente aquilo que para você era tão difícil, você vai falar, meu Deus, estou aqui andando com Deus, estou praticando a vontade de Deus, e isso é tão prazeroso para mim. O que antes, outras coisas que não agradavam a Deus, que era prazeroso para você, não faz mais sentido na sua vida. Agora o que te dá alegria, o que te dá prazer, é cumprir a vontade de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Senhor te faz nascer de novo. O Espírito Santo te enche e está aí do teu lado e te ajuda nessa batalha. Amém? E está dizendo também que essa igreja de Filadélfia, ela não negava o nome de Jesus. Era uma igreja que ela transbordava coragem
para se manter fiel, para manifestar boas obras diante de Deus, cumprir a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Naquele tempo, negar o nome de Jesus, até como até hoje, negar o nome de Jesus, meu Deus, isso é muito triste para um ser humano, para um cristão, né? E negar o nome de Jesus, hoje em dia para nós, muitas das vezes, né, é a gente não assumir que somos cristãos, não assumir que nós entregamos nossa vida para Jesus. Temos, de repente, até vergonha de fazer isso. Só que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, de sentimento dentro de nós. Porque foi esse Jesus que morreu na cruz por nós. Você viu esse louvor que a irmã Pedra cantou? Conta toda a história da morte e ressurreição de Jesus, né? Foi isso tudo que ele passou por mim e por você. Então, eu não posso ser tão covarde assim para negar esse Jesus. Ainda mais nós, irmãos, que estamos num país laico, que nós temos total liberdade de cultuar a Deus. Quantas pessoas que estão em outros lugares, que não aceitam o cristianismo, mas que não nega Jesus. Morre e não nega Jesus. E eu acredito que é isso que Jesus espera de nós, essa coragem. A igreja de Filadélfia tinha essa coragem. Ela tinha essa coragem de não negar Jesus. Eu não aceito ensinamentos errados no nosso meio. Eu não aceito coisas que Jesus não mandou, que Jesus não ensinou no nosso meio. Eu não vou negar o nome de Jesus, vou me manter firme. Então, eu me lembro de algo que aconteceu faz poucas semanas. Com relação a negar o nome de Jesus, eu me lembrei desse fato. Aconteceu algumas semanas, talvez os irmãos viram no noticiário, em que na Coreia do Norte, uma igreja todinha foi assassinada. Os soldados entraram e fuzilaram todo mundo. E ainda pegaram os familiares dessas pessoas e levaram escravos para fazer serviços forçados, né? De escravo mesmo. Então, assim, e é porque eles ainda cultuam a Deus em lugares muito, muito escondidos. Em subterrâneo mesmo, assim, sabe? Eles fazem ali a igreja deles para cultuar a Deus. Mas eles não negaram. Eles sabiam do perigo que eles corriam. Mas eles estavam lá, glorificando a Deus, adorando a Deus. E às vezes, como o pastor comentou, né, que às vezes a gente, tão difícil para adorar a Deus, né, apresentar a Deus uma oração de adoração, a gente fica tão devagar, tão parado. Gente, nós temos tudo aqui, como foi dito. Nós temos tudo aqui. Queira Deus que nosso país permaneça assim. Mas tem países que não dá para você glorificar a Deus. Não dá para você dizer, eu sou cristão. E esse país, onde morreram a igreja inteira, é o segundo país que mais persegue cristãos e que não aceita o cristianismo, né? Então, assim, nós temos essa liberdade. E o que nós estamos fazendo com ela? Será que nós estamos usando essa liberdade para fazer assim como a igreja em Filadélfia fazia? Se manter fiel, guardar a palavra e não negar o nome de Jesus? E realmente se colocar diante dele, e adorar ele, e buscar a ele de todo o coração, com toda a nossa força? Deus espera isso de nós. Deus, ele quer isso de nós. Ele não quer ver a nossa adoração somente quando nós estamos em situação de perigo, em situação difícil. Em todo tempo que a gente possa louvar a Deus. Que em todo tempo tenha um louvor nos nossos lábios. Tenha uma atitude de fidelidade, de guardar a palavra e de não negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então, por esse zelo que essa igreja ela mantinha para com o Senhor, porque algumas outras igrejas a gente vê aqui no Apocalipse que foram repreendidas por Jesus. E essa igreja, Jesus, ele enaltece essa fidelidade da igreja. E esse zelo que eles tinham por Jesus, em guardar a palavra de Jesus, esse zelo que eles tinham também, principalmente porque eles receberam Jesus como Salvador da alma deles, eles recebem então uma coroa, espiritualmente falando, uma coroa. Ou seja, a coroa nos fala de galardão, de recompensa. Então, assim, eles tinham uma recompensa da parte de Jesus por causa da ação deles diante de Jesus. Então, a tua ação diante de Jesus, com certeza, Jesus não vai esquecer, Jesus não vai fazer vistas grossas, mas com certeza o Senhor Jesus Cristo, Ele vai reagir com uma ação poderosa sobre a tua vida, de vitória, de alegria, de proteção, de livramento e de tudo mais que você precisar. Assim Ele fez com Filadélfia, assim Ele faz comigo e com você. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele será eternamente o mesmo Senhor e Deus. Então Ele deu essa recompensa, essa coroa de vida eterna, sabe? Coroa ali onde a garantia, um presente de Deus, que garantia aquela igreja estar junto com o Senhor por toda a eternidade. Mas, mediante toda a situação que essa igreja passava, Jesus dá um recado, que é no verso 11 que a gente leu. Que Ele vai dizer assim: eis que venho sem demora. Aleluia. Diante de tudo isso, Ele olha para a igreja de Filadélfia. Eu vou deixar esse recado para a igreja de Filadélfia: eis que eu venho sem demora. E quando Ele fala eis que venho, Ele não está deixando nenhuma dúvida. Ele está declarando uma afirmação: eu venho. Ou seja, não há por que ter dúvida. Eu venho. Pronto, acabou. Não é o caso de eu acreditar ou deixar de acreditar. Não. Ele vem. Independentemente do que eu acreditar, do que eu deixo de acreditar, Jesus, Ele vem. Ele vem. E Ele diz: eu venho. Eis que eu venho. E isso é um alerta. Então vamos nos colocar agora, esquecemos a igreja de 2000 anos atrás, e nós vamos colocar no lugar de Filadélfia. Nós somos essa igreja agora, em que Jesus diz para mim e para você: eis que venho. É um alerta. E é uma afirmação. É isso e acabou. Eu venho. Não tenho dúvidas de que venho. Venho. Pronto. Acabou. E Ele vai dizer assim: sem demora. Ele fala: eu venho sem demora. Esse sem demora pode significar que Ele vem a qualquer momento. E isso não vai demorar. O que nos remete a pensar: eu preciso estar vigilante. Eu preciso estar atento com os tempos. E olha que a gente está vivendo tempos muito difíceis. Aí a gente fala assim: poxa, mas acontece coisas ruins, coisas tristes, coisas horrorosas em todo o tempo da história.
E é verdade. Mas esse tempo que nós estamos vivendo agora, as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais intensificada do que antes. Se você parar para pensar, está tudo mais intensificado. Então tem uma diferença de antes. Porque o nosso Cristo está mais perto de voltar do que quando nós cremos lá atrás. E ele diz, olha, sem demora. Então, fica alerta. Fica atento. Fica atenta. Vigia. Amém? Não é tempo da gente descuidar de vigiar, não. A gente precisa estar atento, vigilante, buscando obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque a qualquer momento Ele vem para nós. E aí nós estaremos diante dEle. E não queremos sair de diante dEle envergonhados, não. Mas queremos ouvir da boca do nosso Jesus: vinde benditos do meu Pai. É isso que queremos ouvir. E como diz aquela música, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você às vezes sacrificar a tua carne para obedecer à vontade de Deus. Vai valer a pena. Ou se vai. Você deixar de fazer aquilo que a tua carne está desejando, aquilo que as pessoas falam, olha, não tem problema não, mas o mundo é assim, isso é normal. E você bater o pé e falar, não, isso não é normal, porque eu sou cristão, eu temo a Deus, eu vou andar com Deus. Você sacrifica o teu querer. Você às vezes acaba até arrumando alguns inimigos, entre aspas. Algumas caras feias. Mas de Jesus eu não largo. A minha fidelidade eu não largo diante de Deus. Eu não deixo de negar o nome do meu Jesus por um prato de lentilha, por qualquer coisa. Não, eu vou permanecer firme com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vem sem demora. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. E por isso mesmo é importante a nossa vigilância e a nossa prudência. Lembra das virgens, das 10 virgens? As prudentes, é bem assim. Não podemos deixar não podemos descuidar do azeite, de termos azeite na nossa vasilha. Ou seja, de termos a presença de Deus, de preservarmos essa recompensa que Deus deu para nós, essa coroa que o Senhor nos coroou. Nós precisamos cuidar dela. Amém? Aleluia. Para que ninguém tome a sua coroa. Então eu quero aqui terminar, irmãos, dizendo para você, para todos nós aqui, que eu creio que é a vontade de Deus e o recado de Deus para nós. Preserve-se. Preserve-se daquilo que não é bom. Ah, mas ali naquela igreja eles fazem assim. Está fora da palavra de Jesus? Preserve-se. Ah, mas aquilo que aquela pessoa falou, aquilo que meu familiar falou, está fora do contexto da palavra de Deus? Preserve-se. Nem que você tenha que dar um passo para trás. Guarde-se. O Espírito Santo de Deus, Ele diz para mim e para você, guarde-se. 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 Porque eu venho sem demora. Guarde-se. Guarde-se para que ninguém tome aquilo que eu te dei. A recompensa, a salvação, a eternidade. Não troque tudo que eu te dei pelas coisas desse mundo. Porque a vinda do seu Senhor, do meu Senhor, está mais próxima do que nunca. Está chegando o tempo de nos alegrarmos, de estarmos diante dEle, jubilarmos e participarmos com Ele da grande ceia. Amém? Então que nos guardemos na nossa casa, naquilo que fazemos, naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos falando. Vigiemos em tudo. Mesmo que alguém olhe para nós e fale assim,
poxa, você está exagerado também. Não importa. É melhor exagerado e entrar no céu do que não ser exagerado e correr o risco de ficar. Amém? Então, só para encerrar, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido aqui? Todos nós temos ouvido. E quando o Senhor ele fala quem tem ouvidos, não é simplesmente no sentido físico, mas é no sentido de receber isso no coração, de receber isso dentro de nós. Compreende? Disso entrar dentro de nós mesmo e nos tocar e mexer conosco e nos transformar. A gente deixar Deus fazer isso em nós. Então, quem tem ouvidos, ouça. Ouça aquilo que o Senhor fala com você nessa noite. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Agradeço essa oportunidade.